Toda empresa tem um momento decisivo, aquele exato momento em que o negócio deixa de lutar para sobreviver e começa de fato a respirar. Esse momento tem um nome, é ponto de equilíbrio. É o divisor entre o prejuízo e o lucro, entre o caos que reina no seu negócio e o controle. É entre aquele medo de não conseguir e a confiança de que deu certo. Antes dele, cada venda serve apenas para tapar um buraco. Depois dele, cada venda começa a gerar o lucro de verdade. Aquela paz mental para o dono. De uma forma simples, o ponto de equilíbrio é um faturamento mínimo que a sua empresa precisa ter para pagar todos os custos e despesas, sem sobrar nem faltar nada. É um momento em que o lucro é zero, mas o prejuízo também é zero. É o zerar o jogo das finanças empresariais. É empatar. É ficar ali elas por elas. Se a sua empresa tem 20 mil de custo fixo e uma margem de contribuição de 50%, significa que você precisa faturar 40 mil para atingir o ponto de equilíbrio. A partir desse ponto, cada real que entra vira lucro. É o primeiro passo para a sua gestão financeira saudável. Mas chegar até esse ponto é uma das fases mais difíceis da jornada empreendedora. A falta de resultado imediato mexe com a cabeça. A pressão do caixa apertado transforma o dono em refém da ansiedade. A psicologia financeira explica que quando o cérebro vive em incerteza, ele entra em modo de sobrevivência. E nesse estado, o foco muda. Você para de pensar estrategicamente e racionalmente e começa a reagir ao medo, a emoção toma conta. E é aqui que aparecem os principais sintomas: ansiedade financeira constante, o medo de não conseguir pagar as contas domina o pensamento humano. O empreendedor perde sono, sente o peito apertado e vive pensando em dinheiro. O corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso rouba energia, foco e a clareza. As decisões são baseadas no medo e euforia. Um dia você acredita que vai estourar de vender. No outro, quer desistir de tudo e largar a mão. Esse ciclo emocional leva a decisões impulsivas. Cortar o que não deveria ou investir sem analisar melhor aquele investimento. O problema é que o medo tira o foco do que é essencial. Aparece uma procrastinação disfarçada de ocupação. O empresário foge do controle financeiro. Trabalha o dia inteiro, mas evita olhar para o caixa, para os números, para os relatórios. Parece produtividade, mas é uma fuga. A mente prefere não ver a realidade. É um mecanismo de defesa chamado de evasão cognitiva. Uma comparação destrutiva com concorrentes aparece. Você olha para o lado e acha que todo mundo está indo melhor do que você. Isso gera uma culpa, uma sensação de fracasso e paralisação. O sucesso do outro vira o seu peso e isso mina a sua autoconfiança. Aparece uma fadiga mental e uma desmotivação que você não sabe de onde vem. O corpo aguenta, mas a mente cansa. Trabalhar demais e ver pouco resultado cria uma exaustão emocional. Você começa a agir no automático, mas sem energia, sem prazer, sem clareza. Pensa numa confeitaria que ela fatura 25 mil e gasta 35 mil reais por mês. A dona trabalha o dobro, mas vive cansada e com medo. Ela pensa em desistir, quando o que ela precisa, na verdade, é uma clareza emocional e organização financeira. A mente desequilibrada distorce a realidade. Tudo parece pior do que é. E sem equilíbrio interno, é quase impossível equilibrar as finanças. Mas quando a empresa finalmente ultrapassa o ponto de equilíbrio, tudo muda. Não é só o caixa que melhora, é o estado mental também. O cérebro entende, eu consegui. E esse simples pensamento muda tudo. O medo cede espaço para a confiança, o desespero dá lugar à estratégia
e o dinheiro deixa de ser um vilão para se tornar uma ferramenta. E daqui surgem os principais efeitos dessa nova fase, que são 5. O primeiro é a redução do estresse financeiro. Agora há previsibilidade. O empresário sabe que o negócio paga as contas e ainda sobra. O cortisol cai, a dopamina aumenta e com ela vem foco, motivação e energia. O dono volta a ter paz. Segundo é o aumento da autoconfiança e senso de competência. Ver aquele resultado gera um reforço psicológico. O cérebro entende que esforço traz retorno e isso fortalece o comportamento disciplinado. Controlar custos, acompanhar as métricas e planejar. Surge o sentimento, eu sei o que eu estou fazendo. Terceiro, clareza estratégica e decisões mais racionais. Agora, as escolhas não vêm do medo, mas dos números. O dono deixa de apagar incêndio e começa a construir o futuro. Ele investe com propósito, define metas e pensa num crescimento saudável. O quarto efeito é melhorar as relações, tanto com o dinheiro quanto com as pessoas. O empresário para de ver o dinheiro como um vilão e passa a enxergar o dinheiro como uma ferramenta de liberdade e crescimento. A equipe sente energia, o clima melhora, o líder começa a delegar mais e confiar mais. As suas relações com seus amigos melhoram e em casa, então, a sua família não tem mais aquela briga por causa de dinheiro que muitas vezes devasta um casamento que seria perfeito. E o quinto efeito é a reativação da criatividade e da visão de futuro. Quando o medo vai embora, sobra espaço para criar. Ideias novas surgem, o planejamento volta a entusiasmar. A psicologia chama isso de expansão cognitiva pós-estresse. É quando a mente, livre da tensão, volta a pensar grande. Aquela mesma confeitaria agora fatura 50 mil e tem 10 mil de lucro. A dona respira, sorri, volta a investir. Ela faz novos cursos, melhora o marketing, testa novos produtos. O lucro trouxe equilíbrio emocional e o equilíbrio emocional sustentou o lucro. O ponto de equilíbrio financeiro é o reflexo do ponto de equilíbrio emocional do dono. Negócios que operam no prejuízo por muito tempo geram mentes ansiosas, reativas e impulsivas. Negócios que operam com clareza e lucro geram líderes confiantes, estratégicos e serenos. A psicologia financeira mostra que não é o dinheiro que traz o equilíbrio, é a consciência sobre ele. Saber seus números, compreender seus custos e manter as emoções sob controle é o que define o destino de uma empresa. O ponto de equilíbrio é muito mais do que um número. É o divisor entre o caos emocional e a clareza financeira. Saber onde ele está é sair da ansiedade e entrar no controle. É deixar o improviso e adotar a estratégia. É transformar esforço em resultado. Empresas equilibradas nascem de empreendedores emocionalmente conscientes. Porque, no fim, o número que aparece na planilha é apenas um reflexo do que acontece dentro da mente de quem comanda aquela empresa. O ponto de equilíbrio começa na sua planilha, mas é na sua cabeça que ele realmente acontece. Até mais.